Boa noite, estamos já ao vivo aqui pelo Instagram Mauro JR Advogados. Eu, Mauro Benício Júnior, advogado sênior do escritório, estamos aqui no nosso programa de número 3, Direito e Você, hoje para falar sobre direito do consumidor. Quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui, realizando esse que é um sonho nosso. Nós que estamos aí há mais de 20 anos na advocacia, sempre tivemos a vontade de falar para as pessoas, a vontade de nos dirigir, de orientar as pessoas, enfim, de poder contribuir com o dia a dia das pessoas que lutam pelos seus direitos, que muitas vezes não tem uma orientação, não tem acesso a um advogado, uma advogada. E nós estamos aqui hoje fazendo um terceiro programa, Direito e Você. Hoje, como eu disse, nós iremos falar sobre o direito do consumidor, né? A Lei 8078 de 1990, que trouxe aí a proteção ao cidadão consumidor. Hoje, o direito do consumidor é como garantia fundamental, né? Que tem dentro da sua anuância também a dignidade da pessoa humana. Então hoje nós iremos falar sobre direito do consumidor. Já conversamos sobre o trabalho, já conversamos sobre a adoção, sobre acolhimento. Estamos hoje, daqui a pouquinho, dando início ao nosso programa Direito e Você, o terceiro programa, daqui direto de Pedro II. Queremos agradecer a todos aqueles que já nos acompanharam nas outras lives, aqueles que já foram ao YouTube também a ter acesso a esse conteúdo. E hoje nós iremos receber aqui um colega, um amigo advogado, que trabalha na OAB Piauí, ele que é membro e presidente da Comissão de Direito do Consumidor, já pela segunda vez. Nós estamos falando aqui, vamos receber Dr. Michel Saldanha, formado em Direito pela FAP, né? Especialista em Direito do Consumidor e Previdenciário, por 2 vezes presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, foi secretário-geral da Junta Comercial do Estado do Piauí e também hoje é secretário executivo de governo na Prefeitura de Teresina. Dr. Michel Saldanha tem uma vasta experiência na questão do direito do consumidor. Iremos falar sobre os órgãos de proteção do consumidor, iremos falar da inovação que nós tivemos com a Lei 14.181 de 2021, que é intitulada Lei do Superendividamento, uma coisa ainda desconhecida, principalmente no interior. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre isso. Então, você que quer interagir, mande a sua pergunta para cá, para o nosso Instagram, que tentaremos responder na medida do possível. Estaremos juntos nos próximos 40 minutos. Estamos aqui aguardando ao nosso colega Michel a solicitar a entrada, mas enquanto isso eu quero agradecer mais uma vez a cada um, agradecer aqui os parceiros, né? A Mais Criativa aqui que está com a gente, Mídia Criativa, que está nos assessorando, também uma empresa aqui de Pedro II que presta assessoria de mídia. Agradecer a todos aqueles que fazem o conteúdo do escritório de advocacia Mauro Benício Júnior Advogados Associados. Então é um prazer sempre estar por aqui para a gente estar falando sobre direito, né? Então a gente está mais uma vez aqui em Pedro II falando sobre isso, sobre direito. Estamos aqui aguardando o nosso colega solicitar a entrada ainda, mas enquanto isso vai dizendo aqui de onde você é. Você que está entrando aqui, a Gélia, a nossa parceira lá de Lagoa de São Francisco, o nosso grande parceiro, colega advogado, Dr. Wellington, também um jovem advogado que ingressou aqui conosco. Então, vamos ver aqui. Estamos aqui agora recebendo já, está solicitando aqui a interação ao Dr. Michel. Aguardando aqui a conexão. Dr. Michel Saldanha, meu amigo, grande parceiro da OAB, seja bem-vindo ao programa Direito e Você, no Instagram Mauro Júnior Advogados Associados. Hoje é um prazer recebê-lo, doutor Michel. E eu estava dizendo aqui para o nosso público que o nobre colega, já por 2 vezes presidente da Comissão da OAB de Direito do Consumidor, especialista em Direito Previdenciário do Consumidor, atualmente
secretário executivo do governo de Teresina, da Prefeitura de Teresina. Seja bem-vindo, meu colega, e é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, meu amigo Mauro Júnior. Boa noite a todos que nos acompanham agora nessa live. Eu quero inicialmente agradecer esse convite especial, dizer que para mim é uma honra estar aqui com você e com seus seguidores nesse momento tão especial. Isso engrandece muito meu currículo, né? Porque estar ao seu lado num projeto como esse é algo extremamente importante e a gente fica muito feliz por essa lembrança. Sabemos que ainda temos uma longa estrada a seguir na advocacia para poder chegar no nível de Vossa Excelência, mas estamos buscando trilhar um caminho da melhor maneira possível e contribuir, né, com todos os consumidores, com os colegas advogados que eventualmente estejam nos acompanhando, né, para que a gente possa, de repente, ter um bate-papo bacana, né, e orientar todos aqueles que eventualmente desejam conhecer um pouco mais sobre esse importante ramo do direito. Doutor, eu queria que você começasse falando do seu trabalho na comissão. Já por 2 vezes, né, preside uma importante comissão na OAB, que é de defesa do consumidor. Eu queria falar que o senhor começasse a falar do seu papel e do papel da Comissão do Direito do Consumidor dessa grande instituição OAB. Houve interrupção, Mauro, na minha fala? Não, está tudo bem. Estamos ouvindo bem aqui. Pronto. Eu aqui cortou um pouco aí sua fala, viu? Se você tiver falado, eu não consegui. Eu vou repetir aqui. É que você falasse do seu trabalho na Comissão de Defesa do Consumidor. Por que a OAB tem uma Comissão de Defesa do Consumidor? Bem, Mauro, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, ela, a nível nacional, ela é uma comissão especial. É uma comissão que ela não tem a sua, como é que eu poderia dizer? Ela já não é fixa, ela não é uma comissão fixa. Pelo regimento da ordem, ela sempre tem que ser reinstalada. Mas a Comissão de Defesa do Consumidor, ao longo dos anos, principalmente a partir da criação do CDC, ela ganhou uma importância enorme dentro da instituição e dentro do cenário econômico, né, dentro do cenário nacional, das mais diversas lutas, das mais diversas conquistas que nós conseguimos ao longo desses anos, que apesar de não ser uma comissão permanente, ela é todos os anos instalada, sendo uma das comissões mais disputadas a nível nacional, exatamente pela sua relevância, pelos trabalhos que têm sido feitos ao longo dos anos, e principalmente nos últimos 6 anos, a comissão a nível nacional, como a nível de Estado, aqui no Piauí especificamente, nós procuramos dar um impulso enorme aos trabalhos, a dar uma visibilidade à comissão, na perspectiva que ela pudesse realmente ser protagonista, no sentido de garantir que os direitos dos nossos consumidores no estado do Piauí pudessem ser respeitados de forma ampla e restrita, e também mostrar a necessidade que há de fazer com que o Poder Judiciário tenha um olhar mais sensível às causas de natureza consumerista. Nós sabemos que, normalmente, as situações que são levadas ao Poder Judiciário são questões que, num primeiro momento, podem ser tratadas ou imaginadas como sendo de pequenas gravidade, né, com pouca repercussão, mas esse entendimento ele precisa ser modificado, exatamente pelo fato de que mesmo as pequenas situações individuais, quando são levadas ao aspecto de repercussão geral,
ela gera um impacto econômico fortíssimo na sociedade. E é por esta razão que, ao longo desses anos, a comissão, tanto a nível estadual como a nível federal, tem encampado diversas lutas, diversas campanhas no sentido de sensibilizar o Poder Judiciário para que ele possa realmente enxergar esse ramo do direito com a devida importância, e para que nós possamos, a partir disso, garantir a defesa efetiva dos direitos que estão consagrados no Código de Defesa do Consumidor, como você bem falou no início da sua fala. Como você bem falou, o Código de Defesa do Consumidor tem esse viés econômico de proteção ao consumidor, mas também tem o viés social, que hoje é o entendimento da jurisprudência, dos novos entendimentos, que tem a questão também da proteção social ao consumidor, porque a questão do endividamento, né? E hoje a garantia do consumidor foi pautado como um direito fundamental, né? Então, essa relação de desobediência, de desrespeito ao consumidor, é que vem a se agravando e é preciso o fortalecimento desses órgãos de defesa do consumidor, assim como a comissão faz, nós temos os PROCONs também. Eu quero dizer para você assim, quais são as atuações? Primeiro, para quem está aqui, que não é advogado, eu queria que você falasse do conceito de consumidor. O que é o consumidor para a lei? Bem, Mauro, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um bem, adquire um produto para si ou para sua família ou para sua empresa. Quando ela contrata alguém, uma empresa, ou ela adquire um produto, ela se coloca nessa posição de consumidor, a aquisição. Então, toda vez que eu adquiro um bem, um serviço, né, eu estou me colocando nessa posição. E aí, algo que sempre ficou muito na dúvida para alguns é se o consumidor é só serei eu enquanto pessoa física. Não, o consumidor ele também é pessoa jurídica. No momento em que ele faz a contratação para os serviços da sua empresa. É porque o consumidor é aquele que recebe, é aquele a qual o serviço vai ser prestado na sua finalidade. De repente, se eu, aí já até sendo um pouco mais prolixo, se eu, como pessoa física, à medida que eu adquiro um produto, mas esse produto não é para mim, eu estou comprando um produto, mas eu vou pegar este produto e vou revender. Nesta condição, eu não sou como consumidor, porque eu não sou destinatário final. Estamos com uma pausazinha aqui no vídeo, pronto. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, é porque pausou um pouquinho aqui, só estava alertando os nossos amigos aqui. Pode continuar, doutor. Está bem agora. Diferentemente da situação em que eu compro o produto diretamente para mim. Ou uma empresa que adquire um produto para a sua empresa especificamente. Ela é um consumidor, mas se ela adquire um produto para poder colocar no seu processo de compra e venda, para vender para um terceiro, então ela não é consumidora. Então essa situação, ela sem dúvida nenhuma, ela estabelece de maneira um pouco clara como se define quem é consumidor. No outro lado, na outra ponta, porque a relação de consumo ela só se configura se existir o consumidor, existir o fornecedor. Então, o fornecedor é exatamente aquele que vai fornecer o produto, que vai fornecer o serviço. Então, pode ser uma pessoa física, como também uma pessoa jurídica. Então, dentro dessa linha, é um conceito muito básico, que é muito fácil de se perceber, basta que a gente tenha um entendimento de que
o consumidor é aquele ao qual aquele que adquire, que vai receber é o destinatário final daquele produto ou serviço. Agora vamos falar sobre os... E o fornecedor é aquele que fornece, é aquele que vende a sua mão de obra, é aquele que vende a sua prestação de serviço, é aquele que vende um determinado produto e coloca no mercado aquele produto. Então ele é o fornecedor, e a partir daí, definir dessas posições, é que pode se estabelecer aí a relação de consumo. Agora vamos falar assim, quais são os direitos básicos do consumidor? Aqueles direitos que vêm lá, previsto no Código de Defesa do Consumidor, quais são os direitos básicos que o consumidor tem em relação ao fornecedor, ao produto de consumo? Como você bem colocou, Mauro, o Código de Defesa do Consumidor, ele, pela sua importância, o consumidor dentro da estrutura da economia, ele é importantíssimo, importantíssimo. E dentro dessa perspectiva, houve a necessidade de se garantir esses direitos dos consumidores de uma maneira que eles são equiparados aos direitos fundamentais. Então, dentro dessa linha, nós temos que o consumidor tem direito à vida, está lá na nossa Constituição, direito à vida, direito à saúde, direito à segurança, direito à educação, à informação, tem direito à liberdade de escolha. Olha, isso são coisas que a gente se depara cotidianamente, e às vezes a gente não imagina que isso é um direito fundamental. É uma coisa que está consagrada à minha individualidade, certo? E que a gente não pode, enquanto consumidor, abrir mão, em hipótese nenhuma. Nós temos direito a ser protegidos contra a publicidade enganosa, certo? E abusiva, que existe muitas vezes, a gente nem percebe quando está submetido a uma propaganda enganosa, ou mesmo a uma propaganda que possa ser considerada abusiva, certo? Nós temos direitos à reparação dos danos que eventualmente possam ocorrer na aquisição dos produtos, quando eles vêm com algum defeito, são defeitos evidentes ou defeitos ocultos. Então, e aí, essa questão dos defeitos, de uma certa maneira, acaba se ligando à segurança, à saúde que o consumidor tem direito. O consumidor, por ser uma pessoa, ou normalmente estar no lado e ser considerado dentro da relação o mais fraco, o hipossuficiente, os direitos. Na hora de litigar, na hora de ter que judicializar alguma situação, ele e o seu direito seja facilitada essa defesa. Eu quero só justificar aqui, doutor, você está nos ouvindo bem? Nós temos também... É porque está falhando um pouquinho. O senhor consegue me ouvir? Ao vivo tem esses problemas, né? Problema de internet. Está ouvindo agora, doutor? Agora sim. Pronto. É porque tem uma pausazinha. Então, assim, até você continuando aí, explanando sobre a questão dos direitos do consumidor. Continue, por favor. Até onde vocês conseguiram me ouvir? Foi até o senhor falar do direito da proteção, né? A questão da propaganda enganosa. Começou ali. Pronto. Então, assim, nós temos direito a essa proteção contra a propaganda enganosa, abusiva. Nós temos direito à proteção contratual. Quando a gente contrata, é necessário que o contrato ele não possua cláusulas abusivas, leoninas, como são ditas normalmente. Nós temos direito à reparação de danos na eventualidade da relação de consumo ela vir gerar algum prejuízo para o consumidor, ou eventualmente os produtos que forem adquiridos ou os serviços que forem adquiridos
ocorra algum tipo de problema, algum defeito, ou mesmo uma má qualidade na prestação do serviço. Então, o cidadão, o consumidor, ele tem direito a requerer uma indenização por esses danos que eventualmente possam ter sido sofridos. E o consumidor, dentro da regra do jogo, normalmente ele é considerado a parte mais fraca. E por ser considerado a parte mais fraca, quando ele vai litigar contra grandes empresas, contra bancos, contra grandes conglomerados econômicos, então o Código de Defesa do Consumidor garantiu a ele que ele seja, aquela história, a nossa Constituição fala, tratar a lei, todos são iguais perante a lei, mas tem que ser garantido o respeito às suas diferenças. Então, a relação de consumo, isso também é previsto. Então, dentro dessa perspectiva, o consumidor ele tem que ter a sua defesa, o seu direito de defesa mais facilitado, porque existem determinadas situações que é muito difícil o consumidor conseguir comprovar as questões. E aí é onde entra a possibilidade de inversão do ônus da prova, que é uma forma de facilitar essa defesa do direito do consumidor. Então, nós temos também o direito que o consumidor tem ao serviço público adequado e eficaz. Muito recente. Até então, a gente imaginava que o direito do consumidor era muito relacionado ao privado, mas nós temos direito do consumidor também nas relações com os serviços públicos, com órgãos públicos. Inclusive, até bem pouco tempo, saiu um código de defesa relacionado à prestação dos serviços públicos, para se ver o quanto nós temos aí um aparato legal muito grande, que viabiliza, sem dúvida nenhuma, uma ampla defesa do consumidor, mas que, às vezes, é mal utilizada, certo? E acaba fazendo com que esse direito não seja garantido. Ou, às vezes, é mal interpretada pelo Poder Judiciário, pelos magistrados, que acaba inviabilizando que esse direito seja efetivado. Então, é importante que a gente tenha essas oportunidades, doutor Mauro, para poder acender essa chama, mostrar o quanto é importante que todos nós estejamos engajados. Inclusive, na comissão, eu sempre digo, em todas as oportunidades que eu tenho, que a grande missão da comissão é garantir que nós tenhamos condições de viabilizar a informação para o consumidor, a orientação para o consumidor. Por quê? Porque um consumidor bem orientado, consciente dos seus direitos, ele vai identificar de maneira mais rápida as situações em que esse direito está sendo violado. E se ele conseguir identificar de modo imediato, ele não vai precisar esperar essa lesão se consolidar, esse prejuízo se consolidar, para que ele venha a ter necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, que, além de demorar com a resposta, nem sempre dá a resposta que o consumidor efetivamente merece. Diante desse cenário, doutor Michel, dos direitos, agora eu queria que você falasse dos órgãos de proteção ao consumidor, os chamados PROCONs, as promotorias do consumidor. Aqui no estado do Piauí, como é que está funcionando isso, esses órgãos de defesa do consumidor? Esse é o PROCON estadual, a Defensoria Pública nas comarcas do interior, os PROCONs municipais, em algumas cidades que já foram instalados aqui, se eu não me engano, já em 8 cidades do interior do Piauí. Eu acho que esse é o número próximo disso. Queria que você falasse agora desses órgãos que o consumidor pode procurar, ou na forma pré-processual, ou na forma também processual, também falando. Os órgãos de defesa do consumidor são instituições extremamente importantes e formam uma rede de proteção ao consumidor que está consolidado, que está
devidamente estabelecido no CDC, que está consolidado nos mais diversos órgãos, inclusive do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça. Aqui no estado do Piauí, nós temos um PROCON extremamente atuante. O Ministério Público é quem assumiu a responsabilidade de tratar das questões de natureza consumerista, das questões principalmente de repercussão geral, mas dentro dessa política de ampliação dos direitos dos consumidores, da defesa dos direitos dos consumidores, tem sido feito um trabalho fortíssimo na perspectiva de se democratizar o acesso do cidadão a essas instituições. E aí tem sido incentivado pelo atual coordenador, doutor Nivaldo Ribeiro, a abertura dos PROCONs municipais. Para isso existem as verbas vinculadas ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Ele é abastecido exatamente das multas que são aplicadas às empresas que estão cometendo delitos, que estão desrespeitando o direito dos nossos consumidores, e a partir dessas autuações, da aplicação das multas, essas multas elas são convertidas a esse fundo, e a partir daí, desses recursos, eles são canalizados nas mais diversas ações que visam orientar o consumidor, promover campanhas de orientação, a instalação dos PROCONs municipais. Isso é algo que a gente precisa fomentar, como o senhor colocou. No estado do Piauí, nós temos pouco mais de 8 PROCONs municipais, e o detalhe é que o fundo estadual ele banca toda a estrutura de imóveis e equipamentos para que o PROCON municipal seja instalado. E a contrapartida dos municípios é exatamente no sentido de quê? De oferecer um local onde esse PROCON possa ser instalado, como também os funcionários, as pessoas que vão poder recepcionar e receberão treinamentos, para estarem devidamente qualificados a oferecerem esse serviço de maneira adequada ao consumidor. Então, imagine só, como seria interessante, como poderia surtir um efeito muito importante, se ao invés do consumidor que está lá em corrente e eventualmente se depare com alguma situação ou alguma outra, ou uma empresa de telefonia, se ele tivesse um PROCON municipal que pudesse atender sua demanda. Vamos aguardar um pouco o retorno. A gente está com essa dificuldade na transmissão aqui com o doutor Michel, mas eu acredito que já retorna. O doutor Michel falava para a gente sobre a questão dos PROCONs municipais. Interessante ter esse órgão nos municípios, né? Então, esses órgãos de defesa do consumidor são os que trabalham diretamente em benefício da proteção. Quando o doutor Michel retornar, nós iremos falar sobre essa iniciativa que nós, enquanto presidente da subseção da OAB de Piripiri, estivemos à frente dessa luta, né? O primeiro PROCON municipal instalado foi o PROCON de Parnaíba, um PROCON bastante avançado. Nós lutamos para a instalação dos PROCONs na nossa região. Nós conseguimos, com o então prefeito Luiz Menezes, instalar o PROCON municipal em Piripiri. Aqui nós tentamos também instalar, mas o Poder Executivo Municipal não entendeu o benefício desse órgão. Então, nós não instalamos em Pedro II, mas é feito através de uma lei municipal, onde, como ele disse, o gestor coloca à disposição um local e os servidores, e que o PROCON estadual monta toda a estrutura, né? Doutor Michel, deu um probleminha na transmissão, mas eu falava aqui complementando a questão dos PROCONs municipais.
eu falava aqui para os nossos amigos, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui pela live ao vivo, e aqueles que irão nos assistir através do YouTube, que esse programa está sendo gravado também, vai ser colocado no YouTube, falava sobre a importância e reforçando dos PROCONs municipais. E aqui eu relatava que quando nós, presidentes da subseção de Piripiri, nós conseguimos implementar uma luta na região. Da região, somente Piripiri instalou o PROCON municipal. Né? Piripiri hoje é dotada do PROCON municipal. E existe uma mística aí, um folclore de alguns gestores, achar que o PROCON municipal vem para perseguir o comerciante local, vem para prejudicar o comércio local, quando isso não é verdade. Ele vem para proteger a relação de consumo, não é? Então, tanto o comerciante como o consumidor tem a ganhar. E a gente não tem problema, a maioria das ações, dos procedimentos, das reclamações nos PROCONs, que a gente sabe, é contra telefonia celular, é contra banco, não é? São órgãos contra prestadores de serviço, redes de água, redes de luz, não é? Então, assim, o gestor municipal, às vezes, fica achando que um PROCON desse vem, como é direito do consumidor, vai prejudicar o pequeno comerciante ou o empresário local, e quando, na verdade, não é. Venha para democratizar esse conhecimento e essa proteção ao consumidor. Queria que o colega completasse sobre essa questão do PROCON municipal. Pois é, Paulo, eu não sei até que ponto foi minha fala, que vocês conseguiram perceber, mas assim, aqui no estado do Piauí, o PROCON ele possui um fundo estadual que ele viabiliza, inclusive, a possibilidade desses PROCONs municipais serem custeados no que se refere à sua estrutura mobiliária, como também aos equipamentos técnicos, né? Impressora, computadores. Isso é um incentivo muito grande e possibilita, democratiza o acesso a esse direito do cidadão de poder reclamar, garante de fato que a defesa possa ser efetuada em todos os cantos. Porque imagine só, se o cidadão está incorrente, tem um problema lá com o banco, para poder encontrar amparo, ele tivesse que vir a Teresina para poder apresentar sua reclamação para o PROCON estadual. Então, nesse sentido, o PROCON municipal, ele vem possibilitar isso, que essa defesa possa ser facilitada, né? Então, é um trabalho fortíssimo que foi feito no passado. Nós, enquanto presidente da comissão, inclusive com a sua parceria aí em Piripiri, em Pedro II, nós trabalhamos fortemente nessa questão, porque nós acreditamos que esse é um caminho para se garantir a orientação adequada do consumidor. Então, sugiro, inclusive, que todo aquele que tem conhecimento, que possa ter conhecimento dessa facilidade, dessa possibilidade do PROCON bancar os equipamentos e os móveis, que cobre do seu gestor, que cobre do seu prefeito a instalação desse PROCON municipal, que é uma conquista para o cidadão, que vai poder, quando faz uma compra pela internet, porque hoje qualquer um que possui internet, ele consegue fazer uma aquisição de um produto, né? Mas imagine só, eu tenho a condição de comprar, mas se eventualmente eu não receber, ou se receber o produto com um defeito, eu não tenho aonde reclamar, né? Então isso é muito contraditório. Então, como é que a gente dá o acesso ao cidadão para que ele compre, mas não consegue ou não vislumbra a necessidade desse cidadão em poder ter um local para buscar o seu direito, defender o seu direito em caso de alguma situação que seja desfavorável a ele. Então, é importantíssimo. Então, aí nós temos, no caso aqui do Piauí, nós temos o PROCON estadual, que tem atuado de maneira muito forte, recentemente, na questão relacionada aos postos de combustíveis e as mais variadas situações que geram problema para todo o Estado. Nós temos os PROCONs municipais, nós temos também que, apesar de não ser um órgão eminentemente
consumerista, né? Não foi idealizado especificamente para atender o consumidor, mas atua muito, colabora muito na defesa do consumidor, que é o Instituto de Metrologia do Estado do Piauí. Dentro das suas limitações, ele procura também fazer um trabalho que busca auxiliar, garantir que os produtos que são postos à venda, eles sigam determinados padrões de qualidade para garantir aquilo que eu falei no início, aqui há pouco tempo, que é a segurança, certo? A saúde, porque tudo isso aí é direito do consumidor e precisa ser resguardado. E às vezes, quando a gente vê aquele selozinho do Inmetro, ou deixa de ver o selozinho do Inmetro nos produtos que a gente compra, né, a gente está abrindo mão da segurança de um produto, né, abrindo mão de que aquele produto efetivamente tenha a segurança adequada para que eu possa consumi-lo. Eu estou abrindo mão da eventualidade de ter problemas de saúde, porque eu estou comprando um produto que não está seguindo as qualidades previstas em leis, previstas nas normas regulamentadoras. Então, essa situação, essa informação que o consumidor precisa ter acesso. E é isso que nós nos propomos na comissão e acreditamos que esse é o caminho mais adequado para que os direitos dos nossos consumidores, não só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil, sejam efetivamente respeitados. Doutor Michel, agora vamos falar naquilo que o consumidor sofre na pele. São os crimes contra o consumidor. Aqueles crimes mais, assim, que são mais atuantes, os crimes que acontecem mais, né? Eu começo a falar aqui pela nossa experiência, nossa visão do interior. Nós temos a questão dos consignados, as instituições financeiras, né? Os famosos empréstimos consignados, aí, as fraudes nos empréstimos consignados, fraude da mais ampla modos, o mais amplo modo de fraude, desde a fraude principal de empréstimo sem o dinheiro, falsificando assinaturas e documentos, com a fraude também agora a inovação que eles captam as informações do segurado, né, do beneficiário, do aposentado e pensionista, e geram empréstimos sem ele solicitar para ir para a conta, e fica o consumidor, o aposentado, refém de ser obrigado a consumir até aquele empréstimo, pagando juros exorbitantes, para não sabendo como fazer. Então, esse é um dos crimes que são mais vistos no interior. E agora também, um crime aqui na nossa região, está sendo bastante difundido, então a questão dos consórcios, né? Consórcios entre aspas, são modos operantes de consórcio que são firmados aqui com populares e que estão aí lesando a população, muitas pessoas sendo vítimas desses crimes. Eu queria que o doutor falasse aí desses crimes que são que sofrem mais os consumidores. Mauro, sem dúvida nenhuma, nós temos uma gama de problemas ainda, apesar de todas as conquistas que os consumidores tiveram ao longo dos anos. Nós temos uma gama de situações que ainda ocorrem. Em alguns casos isso tem melhorado, em outros ainda nem tanto. Novas situações aparecem. E é importante, como disse, que nós tenhamos um poder judiciário aberto e conhecendo a legislação atual, conhecendo as doutrinas recentes que tratam sobre a questão da defesa do direito do consumidor. É importante fazer uma contextualização e me advirta se eu estiver a caminho de extrapolar o nosso tempo, porque o nosso tempo ainda falta um pouquinho. Informações, né? Mas nós temos que fazer uma contextualização. Talvez algumas das pessoas que estejam nos ouvindo não sejam nem desta época, tenham nascido posteriormente. Mas o Brasil, a economia brasileira, o consumidor de um modo geral, ele, de uma maneira muito rápida, foi feita uma democratização no acesso ao crédito a partir do ano de 2003, que isso, sem dúvida nenhuma,
gerou as mais diversas consequências, os mais diversos impactos na sociedade, na economia. Há quem diga que isso viabilizou que o pobre pudesse ter acesso a determinados bens e serviços, que essa democratização garantiu que a economia pudesse ser fortalecida e tal. Então, assim, sem entrar no mérito específico, mas, de fato, nós observamos essa situação. A partir de 2003 houve uma democratização muito grande do crédito, a facilitação para a abertura de contas correntes, contas poupanças, né, contas da mais natureza mais específica que existiram. Conta fácil, conta de todo naipe. Isso é esse trabalho de democratização do crédito. Mas, dentro dessa linha de democratização do crédito, acabou-se que não se deu a importância adequada para a educação do tomador do crédito, para as pessoas que é o consumidor, nos casos, das armadilhas que eventualmente ele poderia estar submetido a partir do momento em que ele estava tendo acesso ao crédito de maneira muito rápida, muito fácil. E aí nós tivemos a questão do crédito consignado, que ele já existia, não é uma coisa que é de 2003 para cá. O crédito consignado ele já existia muito antes, só que ele era um crédito consignado muito restrito, basicamente a servidores públicos. As empresas que trabalhavam crédito consignado eram empresas, normalmente, eram previdências privadas, né, mas com essa democratização, os bancos começaram a trabalhar, né, e o foco inicial dessa questão do crédito consignado, ele teve esse boom a partir do momento em que se viabilizou o acesso aos aposentados e pensionistas do INSS, que fez com que alguns bancos, né, de menor atuação se interessassem por esse nicho do mercado. Então, o começo dessa operação foi um começo muito traumático, foi um começo muito desorganizado. Muitos bancos não tinham o controle adequado das operações, e acabou que muita gente se aproveitou da facilidade da obtenção desse crédito, né, e acabou desvirtuando a sua intenção. Porque o crédito consignado, e aí a gente não pode demonizar esse produto, é um produto muito interessante. Ele, de fato, ele viabiliza o acesso a taxas de juros mais agradáveis, mais fáceis do que um cheque especial, do que um cartão de crédito. Porém, ocorreram, de fato, essas situações, como você bem colocou, em que operadores, pessoas que estavam atuando de maneira inadequada, começaram a precarizar essa contratação. E aí, as mais diversas situações aconteceram, contratos sem assinatura, né, onde se percebia o crédito na conta da pessoa, mas a pessoa efetivamente não havia solicitado. Em outro momento, se percebeu situações em que o cidadão, além de não ter solicitado, o crédito ainda nem na sua conta havia sido encaminhado, porque existia uma opção de pagamento através de uma ordem bancária, né? Então isso gerou muita dificuldade, né? Depois viabilizaram uma possibilidade da primeira parcela ser descontada com até 180 dias de carência. E aí aquelas pessoas mal intencionadas acabaram também vendo nesta oportunidade, nessa situação, um caminho para praticarem fraudes, certo? E isso tudo gerou uma demanda exponencial
ao Poder Judiciário, no que se refere a essa questão, porque, torna a dizer, o crédito consignado em si é uma ótima opção para o cidadão. Porém, é importante que o consumidor esteja atento. Não dê seus dados para qualquer pessoa, dê preferência para fazer esse tipo de operação em bancos ou financeiras credenciadas a bancos, e que você procure, de fato, verificar, constatar se esse credenciamento ele existe. Todo credenciado autorizado, ele tem lá um documento que efetiva, que informa que aquele cidadão pode fazer isso, pode fazer aquele tipo de venda de produto. Inclusive, Paulo, essa situação, ela, ao longo dos anos, ela foi evoluindo de tal maneira, por pressão da Comissão de Defesa do Consumidor, da Comissão Nacional, que hoje, qualquer cidadão que eventualmente se proponha a comercializar o crédito consignado, ele é obrigado a ter uma certificação junto aos bancos, junto à Federação Nacional dos Bancos, porque a partir dessa certificação ele receberá uma qualificação para poder orientar o consumidor. Porque se ele não fizer e o banco autorizar que esta pessoa que não tem aptidão ou que não esteja com a certificação esteja contratando, o banco ele responde integralmente pelos prejuízos que essa pessoa causar. Tá? Integralmente. E isso faz com que nós, advogados, acabemos termos que ajuizar as ações para poder garantir que o cidadão não tenha a contratação indevida, que é difícil, é muito complicado. E aqui nessa conversinha aqui muito despretensiosa, nós acabamos tendo uma ligação muito próxima à questão do superendividamento que você colocou, que é uma lei de 2021, certo? Que foi implementada, que identifica e cria condições para que o cidadão que hoje que teve o acesso ao crédito, que ficou abundante na praça, que ficou aí ficou tão fácil contratar um empréstimo, seja ele consignado, seja ele um CDC, ou seja, a retirada do limite do cartão de crédito, que é mesmo que matar um cidadão, que eu oriento aqui, que quem bem souber, anda longe de cartão de crédito para sacar o limite, recebendo aquelas cartinhas que diz lá, você tem um limite, um valor pré-aprovado aqui de 10, 20, 30 mil reais, porque ali a taxa de juros é elevadíssima. O cidadão está assinando o primeiro documento ali para a sua sentença de morte, porque é isso que, de fato, ele se verifica. Então, torna a dizer, os bancos eles pecaram fortemente por conta dessa falta de zelo no início, de maneira que fez com que as operações estivessem ocorrendo sem seguir os protocolos e as determinações contidas no Código de Defesa do Consumidor, assinatura falsificada, isso aconteceu demais, aposentados analfabetos que não tiveram a informação adequada, não foi feita a leitura, não foi dito pormenorizadamente as condições do empréstimo, certo? Ou mesmo esse cidadão que sequer tomou conhecimento. Nós tivemos casos também de situações em que familiares acabavam se aproveitando dessa situação. Então, assim, é todo um contexto, certo, que fez com que nós tivéssemos um aumento fortíssimo e que ainda continua nas ações que são ajuizadas relacionadas ao crédito consignado, inclusive que acabou gerando uma dificuldade enorme, porque foram a partir dessas ações do crédito consignado que diversos juízes do interior
começaram a enquadrar todas as demandas consumeristas a um espectro chamado de mero aborrecimento. Né? Então, tudo que é do consumidor passou a ser mero aborrecimento. E se é mero aborrecimento, não tem valor jurídico, não gera dano, certo? Então, imagine só, você pegar um cidadão aposentado que teve lá um débito inscrito no seu benefício que ele não autorizou, que ele não contratou, que ele sequer recebeu, e aí você vai buscar os direitos desse cidadão e de repente você se depara com a indenização de R$500, com um processo que levou pelo menos 3, 4 anos para ser finalizado. Então, é uma questão difícil que merece, e aí é que eu torno a fazer, parabenizar essa iniciativa, doutor Mauro, porque essas oportunidades, quando nós temos, nós agarramos com todas as forças para poder ter essa conversa, inclusive orientar os colegas advogados. Nós temos hoje diversas teses que são colocadas aí exatamente no sentido de poder fortalecer essa defesa, fazer com que nós, advogados, tenhamos maiores êxitos na hora de pleitear judicialmente a defesa dos nossos clientes consumidores. Doutor Michel, o assunto consumidor ele é muito empolgante, né? Muito envolvente. Nós temos assunto aí para falar 3, 4 lives no mínimo, né? Mas estamos chegando ao nosso final aqui, mas eu quero só responder aqui o nosso amigo Marcário Francisco de Oliveira, nosso amigo lá de Caruaru, que é um Pedro Segundense que está com a empresa lá em Caruaru de mentoria, que aqui interagiu com a gente sobre a questão do PROCON municipal. É uma lei encaminhada pelo prefeito, que vai à Câmara, né? A Câmara aprova e aí fica estabelecida a criação do PROCON municipal. O município de Pedro II já recebeu um ofício pelo coordenador-geral, doutor Nivaldo. Infelizmente, não teve essa resposta, né? E, por outro lado, doutor Michel, a gente vê aqui também que a questão do mero aborrecimento tem desestimulado muitos consumidores a patrocinar essa questão. Mas a gente já vê decisões do CNJ agora. Eu tive a oportunidade de ver, ao estudar o tema, e que estão vendo agora a indenização pelo tempo, né? É uma decisão nova que está vendo a questão do tempo. Você gastou tempo para poder tirar o seu nome do Serasa indevidamente, para provar que você não fez aquela compra, para mostrar que não fez aquele contrato, só o tempo que você gastou já gera uma indenização. Mas isso precisa aí os juízes do interior entenderem também esse novo posicionamento dos tribunais superiores, para a gente estar repercutindo melhor essa situação. Eu quero aqui, doutor Michel, lhe agradecer, né, imensamente. Eu só queria lhe pedir a permissão, porque você tocou num tema extremamente importante. Eu acho que é mais do que oportuno que eu compartilhe com os amigos, todos que estão nos acompanhando, e os que posteriormente tiverem acesso a essa live, que nós temos alguns autores, né? Nós temos a teoria do desvio produtivo, que trata sobre essa situação, que ele leva em consideração exatamente o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. Nós temos, inclusive, enquanto presidente da comissão, eu tive a oportunidade de trazer esse cidadão aqui, que é o Dr. Marcos Dessalme, certo? Que ele vai tratar exatamente nessa obra Desvio Produtivo do Consumidor, né? Que fala sobre isso. E nós temos também uma outra vertente para essa mesma temática, que é o dano temporal, certo? Que são temas importantíssimos, né? O tempo como valor. É algo que eu já utilizo, que eu coloco para o cidadão. Aquela velha máxima que a gente coloca. O tempo é dinheiro. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso. O tempo é dinheiro. Então, o tempo do consumidor também deve ser valorado. Se alguém deixa de fazer determinada situação
para poder resolver um determinado problema, ele vai começar a contar lá, o tempo que eu estou perdendo aqui por conta de uma situação que foi causada por outra pessoa, está contando aqui, tipo um relógio do taxímetro. Então, da mesma forma que para as empresas, o tempo é dinheiro, para o consumidor também deve ser. Então, isso é importantíssimo, meu amigo, você ter tratado desse assunto. E eu espero, né, para não me alongar mais, que eu sei que eu já tomei muito do seu tempo, e a internet também, em alguns momentos, não colaborou, mas eu quero lhe dizer que eu estou à disposição para que nós possamos ter capítulos dessa nossa conversa e aprofundar mais nas mais diversas situações, porque eu tenho certeza que com movimentos como esse nós conseguiremos contribuir para termos consumidores muito mais orientados e conscientes do seu direito. Doutor, eu quero dizer que vou conversar aqui com a nossa produção para que o próximo, pode ser o próximo, um dos próximos aqui assuntos a ser debatido é o endividamento, o superendividamento. Porque também é uma saída para aqueles que não têm hoje condições de manter os seus compromissos, que é uma inovação da lei. Eu acredito que seja mais uma proteção ao consumidor, uma educação financeira para o consumidor, essa nova lei, a Lei 14.181 de 2021, que trata sobre o superendividamento, que é um assunto palpitante. Quero lhe agradecer de coração, a nossa amizade cada vez mais se reforça, né, se fortalece. Quero dizer que é um prazer tê-lo como amigo e prazer também tê-lo como um representante da OAB, uma pessoa preocupada, um servidor do nosso sistema OAB. Agradecer a todos que estão aqui conosco, né, dizer que nós estamos lá no YouTube também, nosso canal no YouTube, para que possa também rever, ou aqueles que ainda não puderam a oportunidade de ver ao vivo, poder também lá estar com a gente. Então a gente agradece, a gente também avisa que, como a nossa ideia era fazer toda segunda-feira, nas próximas semanas eu estarei viajando e pois estarei impossibilitado de vir aqui novamente. Nós estamos aqui conversando com a produção para nos retornar no dia 6. Dia 6 de junho, às 19 horas, iremos retornar com as nossas lives. Doutor Michel, um abraço, muitíssimo obrigado, que Deus lhe proteja sempre. Estamos juntos para trabalhar, para orientar o povo no programa Direito e Você. Um abraço a todos. Abraço, tudo de bom.